Fala galerinha, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo, né? Hoje vamos falar sobre Brasil, Nova República. Então na página 10 do CA de vocês, ali do caderno de atividades, né? Temos o Brasil, Nova República. Então a apostilinha de vocês ali em cima diz assim: a história política da República Brasileira é marcada por diversos momentos e instabilidades e transições. Iniciou-se a chamada República das Espadas, né, que a gente já viu, passou pela República Oligárquica, pela Era Vargas e por governos paulistas, e a partir de 1964 o Brasil viveu sob sucessivos governos militares. Então foi o golpe civil-militar, né, que a gente também já estudou bastante isso. Bom, período que durou até 85, né? Então até 1985, quando ocorreu o processo de abertura política e redemocratização do país. Então ali, a abertura política, a abertura iniciou, abertura e início da redemocratização, o processo de abertura e redemocratização do Brasil ocorreu de forma gradual. Acompanhe a seguir as principais medidas responsáveis por esse processo. 1974, revogação da AI-5. Ernesto Geisel, né, revogou todos os atos institucionais inconstitucionais, como a AI-5, que concedia poderes ilimitados aos militares. 1979, Lei de Anistia. João Batista Figueiredo aprovou a lei que anistiou exilados políticos e opositores do governo. E também, né, essa anistia também dizia respeito aos torturadores, todas essas coisas, todos os males cometidos pelos militares nesse período. 1984, diretas já. O projeto apresentado pela emenda Dante de Oliveira foi rejeitado pelo Congresso, porém teve amplo apoio da sociedade civil. Em 1985, eleições indiretas para presidente. Elegeu o civil Tancredo Neves, que faleceu antes de assumir o cargo. Seu vice, José Sarney, assumiu a presidência do país. Então, ali o Tancredo Neves, ele chegou que é o avô, né, do Aécio Neves, ele morreu em abril, né? Então pense, se ele assumiu em janeiro, acabou falecendo em abril. Logo após já, né, ter sido eleito, já faleceu poucos meses. Então o Sarney assumiu e foi até o fim do seu mandato. Tá? Então ali Sarney e os planos econômicos. Então o Sarney pegou um governo já bem abalado economicamente, de herança militar, né? Durante todo esse tempo que os militares estiveram no poder. Então ali o governo de José Sarney, diversos planos foram implantados na tentativa de solucionar os problemas econômicos deixados pela ditadura civil-militar, como um alto índice de inflação. Observe as principais características desses planos. Então ele teve vários planos, né? O primeiro dele foi o Plano Cruzado, em fevereiro de 1986. A moeda cruzeiro foi alterada para cruzado, então a princípio era cruzeiro, né? Depois virou cruzado daí. E os salários foram congelados. Plano Cruzado 2. Então o primeiro ele teve algumas dificuldades, né? Porque a ideia, o plano dele acabou faltando alimento, né? As pessoas não conseguiam produzir mais e estimulou muito o consumo, então se consumia muito e a produção estava um pouco menor. Então a falta de produtos começou a acontecer nesse período também. O Plano Cruzado 2, então, diz ali novembro de 1986, na tentativa de barrar o consumo excessivo, né, o valor dos automóveis ficou mais caro, assim como o valor dos impostos de cigarro e bebida. Então tudo isso era uma tentativa de conter o consumo, né, o consumismo. Plano Bresser, junho de 1987. Os preços e os salários foram congelados por
3 meses, no entanto, a inflação aumentou. Então, foi congelado o salário, mas a inflação aumentava. Era uma inflação muito forte, gente. Se vocês compravam um produto hoje, amanhã já estava um outro preço. Era uma inflação diária. Era um momento difícil de acompanhar. Era muito, 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 muito forte. Então, plano verão, janeiro de 1989. Então, ele estava quase saindo já, né, do governo também, já Sarney. Houve nova alteração de moeda, de cruzado para cruzado novo. Nessa época, o primeiro cruzado novo equivalia a 1.000 cruzados. Tá? Então foi mais uma tentativa, né, de tentar barrar essa economia, que não teve muito sucesso também. Então temos ali também na página 11 a Constituição de 1989, promulgada em 5 de outubro, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1989 é a atual lei suprema do país. Suas principais características de conceder o título de Constituição cidadã. Então, até hoje ainda se utiliza essa Constituição, né, de 88. Então, teve algumas alterações, algumas emendas, algumas coisas diferentes ali que mudou, mas basicamente é a mesma, tá? Ali tem um esqueminha também da Constituição, né, da liberdade sindical, política de proteção aos trabalhadores, a proibição da tortura das ações armadas contra o governo. Então, coisas assim desse gênero, tem um esqueminha ali. Eleições de 1989. Em 1989, mais de 20 candidatos disputaram o cargo de presidente do Brasil. Houve segundo turno entre os candidatos Fernando Collor de Mello, do PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Com o apoio das elites e da imprensa, Collor venceu a eleição e foi o primeiro presidente eleito de forma direta e democrática desde a ditadura civil-militar. Então, ali o governo Collor, né? Ele foi o presidente mais jovem da história do país, implantou o plano Collor, que congelou os preços dos produtos, mudou a moeda de cruzado para cruzeiro, aumentou impostos e tarifas, confiscou parte do dinheiro da poupança, sim, as pessoas tinham dinheiro na poupança, ele fez um confisco, reduziu a máquina pública, privatizou empresas estatais, abriu o mercado interno, reduzindo os impostos sobre as importações. O plano provocou grave crise econômica no país, com altos níveis de desemprego e fechamento de muitas indústrias. Implantou o plano Collor 2, que cortou despesas e custeio e orçamento de estatais. Aumentou impostos e fez ajustes fiscais. Essas medidas não foram suficientes para conter a grave crise que assolava o Brasil. Então, ali, claro, que essas crises, né, o Collor não conseguiu conter essa herança também econômica que ele pegou do Sarney. Ele não conseguiu conter também com os dois planos Collor que ele fez, confiscou poupança, diminuiu os impostos, né? Não foi suficiente. Mas ele sofreu um impeachment também, né? Em um contexto de crise econômica e política, ocorreu o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello. Tá? Acabou se envolvendo, né, em falcatruas e acabou sendo retirado do seu cargo. Vamos lá para a página 12. Itamar Franco e o Plano Real. Com o afastamento de Fernando Collor de Mello da presidência da República, seu vice, mais uma vez o vice assume, né, assim como foi o Sarney, seu vice Itamar Franco tomou posse em 1992 e adotou novas medidas governamentais. Em seu governo, Itamar Franco nomeou Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda e lançou em 1994 o Plano Real, tá? Que a gente tem, né, os reais até hoje. Então, ali, em seu governo, Itamar Franco incentivou a fabricação de carros populares no Brasil. Em 1994, o Fusca foi relançado, mas suas vendas não foram expressivas. Na imagem, Itamar Franco está no
lançamento do Fusca. Então foi uma das coisas que ele fez, pediu para que a Volkswagen voltasse a fabricar o Fusca, né? Foi bem bacana assim na época. É claro que não teve tanta série, porque já tinham carros muito mais modernos, né? E com um preço equivalente ao Fusca. Então poucas pessoas se interessaram a ter um Fusca de novo. Tá? Ali temos o plano real. Então a alteração da moeda do cruzeiro para real, realização de medidas de contenção de gastos, equiparação do real em relação ao dólar, privatizações de empresas estatais e elevação nas taxas de juros, diminuição da inflação e estabilização econômica. Realmente foi uma mudança já bem drástica ali com o Itamar, tá? Com o plano real já teve uma evolução muito boa nesse sentido. Então ele foi um presidente assim num nível bom, regular, né? Pelo que ele fez ali, pelo o pedaço, né? O pouco tempo que ele ficou. Aí temos o Fernando Henrique Cardoso, privatizações e crise econômica. Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil de 1995 a 2003 e realizou um governo de caráter neoliberal. Então, ali, né? O Brasil no século XXI, a crise econômica teve reflexos negativos na popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso, que não conseguiu eleger José Serra como seu sucessor. Em 27 de outubro de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições após teve um segundo mandato, foi sucedido por Dilma Rousseff, que em seu segundo mandato sofreu impeachment em 2016. Seu vice, Michel Temer, assumiu a presidência até 2018. Observe as características desses governos. Então ali fala um pouquinho de cada um, né? Ali temos o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, 2003 a 2011, manteve as políticas econômicas adotadas pela gestão de Fernando Henrique Cardoso, realizou políticas de redistribuição de renda para a população, como o Bolsa Família. Bolsa Família também não foi uma criação do Lula mesmo, tá? Ela já vem do Fernando Henrique Cardoso, ele só ampliou mesmo o Bolsa Família. No campo da educação, criou programas universitários para todos, né, o ProUni, que concedeu bolsas de estudos e alunos provenientes de escolas públicas em faculdades e universidades privadas. Em 2005, seu governo foi acusado de um sistema de corrupção chamado Mensalão. Em 2007, criou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, reformulado em 2010, tornando-se o PAC 2. Então, do modo geral, foi um bom governo também, assim como o Itamar, né? Fez bastante coisa, principalmente na parte das camadas mais baixas também, que era mais o objetivo desse governo. Dilma Rousseff, 2011 a 2016, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Brasil, deu continuidade às políticas econômicas do governo anterior, ampliou programas sociais, como o Fome Zero, responsável por tirar o Brasil temporariamente do mapa da fome e da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 2013, seu governo foi marcado pelas jornadas de junho, reeleita para seu segundo mandato, sofreu impeachment em 2016 por causa das chamadas pedaladas fiscais. Então ela foi impeachmentada também em 2016, tá? Com isso assumiu mais uma vez o seu vice, né, o Michel Temer. Então Michel Temer assumiu de 2016 a 2019. Assumiu o governo após o impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Aprovou a reforma trabalhista, que em outras mudanças possibilitou a terceirização e mais atividades. Transformou a Constituição, a contribuição sindical, que passou a ser facultativa, e estabeleceu o fracionamento do período de férias. Tentou implantar uma reforma previdenciária, porém não teve êxito. Então ali foi um pouquinho também de cada um desses dois, né, desses três governos aí. A disputa eleitoral para a presidência
em 2018 foi marcada por violência, falta de debate e ampla disseminação das chamadas fake news, notícias falsas em português, nas redes sociais. As eleições foram disputadas em segundo turno pelos candidatos Fernando Haddad, do PT, e Jair Messias Bolsonaro. No dia 7 de outubro de 2018, Bolsonaro venceu as eleições com 46% dos votos, né, que é o atual presidente, né, o seu Jair Bolsonaro. Então, ali a sociedade brasileira na atualidade. Após alguns avanços na área social, o Brasil ainda precisa melhorar em diversas áreas, como distribuição de renda, educação, combate ao preconceito e saúde. Então, ali renda, né? O Brasil ainda sofre com a má distribuição de renda na sociedade. Educação. Apesar das políticas de inclusão social, muitas pessoas ainda não têm acesso a instituições de ensino. Diversidade étnico-racial. Embora a Constituição Federal de 1988 reconheça a diversidade étnico-racial da população brasileira, diversos grupos ainda lutam por igualdade de condições e contra o racismo no país. Saúde. Apesar de a taxa de mortalidade infantil ter diminuído entre 1990 e 2016, a saúde pública não funciona adequadamente. Então, assim, são coisas que acontecem ainda no Brasil, né? Falando um pouquinho ali sobre isso, sobre o racismo, sobre a saúde, né? Que tem essa... não funciona bem, né? Apesar que agora a gente está falando pela pandemia, ela acabou sem querer tendo investimento alto, né? Por essa pandemia que nós estamos passando agora. Então, a distribuição de renda, esse racismo, a saúde, a educação ainda não é para todos, né? Então, existem alguns lugares, alguns países que não, alguns estados que não chegam à educação da mesma maneira que chega aqui para nós, aqui no sul. Então, aqui, no modo geral, se eu for ver Curitiba, tem vaga para todo mundo estudar, né? Das escolas públicas, municipais e estadual, mas isso não acontece em todo o país, no modo geral. Tá? E a educação também é um pouco investida, então tem lugares que é muito precária a situação, as salas, as unidades, as escolas, né, acabam se deteriorando e sem uma manutenção que faça isso diferente, né, que mantenha um prédio bonito e agradável e umas condições boas para que o ensino aconteça. Bom, gente, então beleza, então a gente termina aqui mais esse vídeo, beleza? Já faço o exercício também dessa apostila aí, já fica tudo certinho, a gente confere nas lives daí. Um abração, até mais.